Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Eu sei que hoje você acordou com um peso invisível no peito. Uma sensação de vazio tão profunda que parece que o próprio ar do quarto está gelado. Você abriu os olhos e, antes mesmo de pensar nas tarefas do dia, aquela velha conhecida, a solidão, veio abraçar a sua alma. É aquela sensação dolorosa de estar completamente só. Mesmo cercado por pessoas, mesmo dentro da sua própria casa, onde os passos dos outros ecoam pelo corredor. Mas ninguém parece notar a sua dor. Ninguém parece perceber que, por trás do seu silêncio, existe um grito silencioso por socorro. Eu sei como é olhar para o lado na cama, ou caminhar pelos cômodos da casa onde você deveria se sentir seguro, e experimentar um isolamento que sufoca, um sentimento de que, se você desaparecesse hoje, o mundo continuaria girando da mesma forma, sem que ninguém notasse a sua ausência. É sobre essa dor, que reside no mais íntimo do seu ser, que nós vamos conversar hoje, porque você não precisa mais carregar esse fardo em silêncio. Permita-se respirar fundo agora. Feche os olhos por um instante e escute o som do meu sussurro, pois este momento foi preparado especificamente para você, que se sente um estrangeiro dentro do seu próprio lar. Quantas vezes você se pegou olhando para o teto, no meio da noite, enquanto o silêncio do quarto parecia gritar nos seus ouvidos? As paredes parecem se estreitar, a escuridão parece se tornar mais densa, e você se pergunta, por que a sua alma se sente tão desamparada, tão desprovida de calor humano? Durante o dia, você se esforça, coloca um sorriso no rosto, responde que está tudo bem. Quando alguém pergunta, veste a armadura da força e da independência. Mas, quando o sol se põe e as luzes se apagam, a máscara cai e você se depara novamente com aquela imensa sala vazia que se tornou o seu coração. É um cansaço que não passa com uma noite de sono. É uma fadiga da alma que parece ter se esquecido de como é ser verdadeiramente compreendida, acolhida e amada por quem você realmente é, sem precisar provar nada, sem precisar carregar o mundo nas costas. Deus tem observado cada uma dessas noites em claro. Ele tem contado cada lágrima que escorreu pelo seu rosto e que você limpou rapidamente para que ninguém visse. Ele conhece a dor de se sentir invisível para aqueles que deveriam te enxergar, de se sentir ignorado por aqueles que deveriam te abraçar. Na pressa do dia a dia, as pessoas que compartilham o mesmo teto com você parecem distantes, imersas em suas próprias telas, em seus próprios problemas, e você vai se encolhendo, se tornando cada vez menor, até sentir que a sua existência se resume a um sussurro que ninguém ouve. Mas eu quero que você saiba, com toda a certeza da sua alma, que existe alguém que não apenas vê você, mas que deseja habitar exatamente nesse espaço vazio que a solidão cavou no seu peito. Ele não te ignora. Ele não passa por você sem te olhar. Ele não exige que você use máscaras de perfeição. Abra o seu coração para receber o que está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículo 7. Que nos diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade,
porque Ele tem cuidado de vós. Pense profundamente sobre o impacto dessa palavra. Lançar. O apóstolo não diz para nós entregarmos de forma tímida ou para guardarmos um pedaço da dor conosco. Ele usa a palavra lançar, que significa um ato de força, um gesto de desprendimento total. Um arremesso daquilo que está nos esmagando para longe de nós e diretamente nos braços de Deus. Lançar a ansiedade. Lançar essa solidão que te consome. Significa reconhecer que você não foi feito para carregar esse peso sozinho. Significa pegar toda essa rejeição acumulada, todos os momentos em que você se sentiu abandonado por amigos, por familiares ou por aqueles que você mais amou, e jogar tudo isso aos pés daquele que tem um cuidado ativo, constante e amoroso por você. O cuidado de Deus não é uma teoria distante. Não é um conceito teológico frio. É um abraço quente que envolve a sua alma quando o frio da solitude tenta te paralisar. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele sabe o momento exato em que a dor aperta e o peito dói de tanta saudade de uma presença real. Se você deseja que o Senhor entre hoje no seu coração e aqueça essa alma que se sente tão só, escreva agora mesmo nos comentários: o Senhor está comigo. E deixe o seu gostei neste vídeo, como um gesto simples de abrir as portas do seu coração para a presença dele. Ao escrever essas palavras, você está fazendo mais do que um comentário. Você está declarando para o mundo espiritual que você se recusa a aceitar a mentira de que está abandonado. Você está reivindicando a presença do Criador no meio do seu deserto pessoal. Pai amado, neste momento de quietude, nós nos aproximamos de Ti com o coração desarmado. Senhor, eu cansei de me sentir sozinho. Eu cansei de fingir que sou forte o tempo todo. Eu cansei de carregar esse peso nos meus ombros como se eu não tivesse para onde ir ou a quem recorrer. Olha para o meu coração agora. Pai, olha para as marcas profundas que a rejeição e o abandono deixaram em mim. Muitas vezes, eu me sinto como uma folha seca que o vento carrega, sem rumo, sem direção, flutuando em um oceano de indiferença. Mas hoje, diante da Tua palavra, eu decido lançar. Sim, eu arremesso para longe de mim toda essa dor, toda essa angústia de me sentir invisível. Eu coloco nas Tuas mãos de amor a minha história, as minhas feridas, as palavras duras que ouvi e os silêncios que me machucaram. Eu escolho confiar que o Senhor cuida de mim, mesmo quando tudo ao meu redor parece dizer o contrário, mesmo quando a solidão tenta me convencer de que eu fui esquecido. Senhor, entra na minha casa, entra no meu quarto, senta-se comigo à mesa e preenche cada espaço vazio com a Tua presença que cura, como Teu amor que restaura. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós iniciamos uma jornada de cura profunda, um caminho de retorno ao lugar onde a solidão perde o seu poder de nos destruir. A solidão. Querida irmã, querido irmão, é uma das maiores ilusões que o inimigo da nossa alma tenta plantar no nosso coração. Ele sussurra no seu ouvido que você está isolado, que ninguém se importa com você, que a sua dor é única
e que ninguém é capaz de compreendê-la. Ele faz isso para que você se afaste, para que você se esconda em uma caverna de autopiedade e de desespero. Porque ele sabe que, quando estamos isolados, ficamos mais fracos e mais vulneráveis aos ataques do desânimo. Mas a verdade do Evangelho é completamente diferente. A verdade é que, mesmo no deserto mais árido, mesmo na noite mais escura, você nunca esteve e nunca estará verdadeiramente só. Pai amado, nós reconhecemos que muitas vezes tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças. Nós nos esforçamos para ser autossuficientes. Criamos muros altos ao redor de nós para evitar que os outros nos machuquem. E acabamos nos trancando em uma prisão que nós mesmos construímos. Senhor, nesta hora, nós queremos quebrar esses muros. Nós queremos admitir a nossa fraqueza, a nossa necessidade de Ti e a nossa necessidade de cura. Nós abrimos as portas da nossa alma e permitimos que o Teu Espírito Santo penetre nas áreas mais escuras e esquecidas do nosso ser. Naqueles cantos onde guardamos as maiores decepções, os traumas de infância, as marcas de relacionamentos que se romperam e nos deixaram com a sensação de que não temos valor. Cura-nos, Senhor, cura-nos da raiz dessa solidão. Considere o que diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. E também no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Quando a Bíblia nos orienta a não nos estribarmos no nosso próprio entendimento, ela está nos dando uma chave de libertação extraordinária para os momentos de solidão profunda, o que significa não se apoiar no próprio entendimento em meio à dor do isolamento. Significa que, quando a sua mente começar a te bombardear com pensamentos de rejeição, dizendo que você foi abandonado porque não é bom o suficiente, porque cometeu erros demais, ou porque as pessoas simplesmente não se importam com você, você deve parar de ouvir a sua própria voz ferida e começar a ouvir a voz do Pai. O seu entendimento humano, influenciado pela dor e pela carência, vai sempre tentar te convencer de que o seu isolamento é definitivo, de que você nasceu para ser só e que não há esperança de mudança. Mas a palavra de Deus nos convida a confiar de todo o coração em algo que vai além dos nossos sentimentos temporários. Os sentimentos mentem. A solidão mente para nós todos os dias. Mas a fidelidade de Deus permanece inabalável. Confiar no Senhor de todo o coração é decidir, por um ato de fé e de vontade, que a presença de Deus é mais real do que o silêncio da sua casa. É decidir que, mesmo que você não sinta nenhum arrepio, mesmo que não veja nenhum sinal físico, o Senhor está ali, sustentando a sua vida, segurando a sua mão e tecendo um plano perfeito de restauração para a sua história. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, você está tirando o controle das suas próprias mãos cansadas e colocando-o nas mãos daquele que pode mover céus e terra para te consolar.
Ele endireitará as tuas veredas. Ele guiará os teus passos em direção a águas tranquilas. Ele colocará pessoas certas no seu caminho no tempo devido. Mas, antes de mudar as suas circunstâncias externas, Ele quer mudar o seu interior. Ele quer que você encontre a sua plenitude nele, para que você nunca mais dependa da aprovação ou da companhia constante dos outros para se sentir completo e amado. Pai amado, Senhor, eu cansei de me sentir sozinho, e por isso eu decido não me apoiar mais nas minhas próprias conclusões. Eu decido não acrar mais na mentira de que sou um estorvo na vida das pessoas, ou de que o meu destino é viver na margem da indiferença. Neste momento, eu entrego o meu caminho a Ti. Eu coloco a minha jornada diária sob a Tua soberania. Eu sei que o Senhor tem o controle de todas as coisas, inclusive dos meus relacionamentos familiares, das minhas amizades e da forma como as pessoas me tratam. Se há um propósito nesse tempo de deserto, se há um aprendizado que eu preciso extrair dessa fase de recolhimento, ajuda-me a compreender com os olhos da fé. Não me deixe afundar na amargura. Não me deixe endurecer o coração contra aqueles que me magoaram ou que se afastaram de mim. Guarda a minha alma de guardar ressentimentos, porque o ressentimento é um veneno que eu bebo esperando que o outro morra, e ele só serve para aumentar a barreira entre mim e a Tua maravilhosa presença. Neste momento, Pai, eu oro por todos os que estão ouvindo esta oração agora e que sentem a dor dilacerante de viver sob o mesmo teto com pessoas que são como estranhos. Aqueles casamentos onde não há mais diálogo, onde o silêncio na mesa de jantar é mais pesado do que qualquer discussão. Aqueles pais que se sentem desprezados pelos filhos, ou filhos que cresceram sem o olhar de aprovação e o carinho dos pais. Senhor, entra com providência nessas famílias. Quebra o espírito de divisão. Quebra a frieza espiritual e emocional que se instalou nesses lares. Derrama o Teu amor ágape, aquele amor que não busca os seus próprios interesses, mas que se doa, que perdoa, que reconstrói pontes onde antes só existiam abismos. Senhor, que a Tua luz brilhe através de cada um de nós, para que, em vez de apenas esperarmos ser amados e compreendidos, nós possamos também ser canais do Teu amor para aqueles que nos cercam, mesmo que eles não saibam como corresponder a esse amor. Pai amado, nos momentos em que a noite parecer longa demais e a quietude do quarto trouxer de volta os pensamentos de abandono, faz-nos lembrar do Teu servo Jesus, que no Getsemane experimentou a solidão mais profunda que a humanidade já conheceu. Ele, que foi abandonado pelos seus amigos mais próximos no momento de sua maior agonia. Ele compreende perfeitamente a dor de se sentir desamparado. Ele passou por isso para que hoje nós nunca tivéssemos que passar por uma solidão real e eterna. Ele se fez só para que nós fôssemos para sempre acompanhados. Obrigado, Jesus, porque a Tua cruz cancelou a nossa separação de Deus. E hoje nós temos livre acesso ao trono da graça, onde encontramos misericórdia, consolo e socorro bem presente na hora da angústia. Neste momento, nós descansamos na Tua promessa. Nós desarmamos as nossas defesas. Nós tiramos o peso de ter que parecer bem para os outros.
e nos permitimos ser simplesmente teus filhos, necessitados e amados. Nós declaramos que a nossa identidade não é definida pela quantidade de pessoas que nos cercam, nem pelas curtidas nas redes sociais, nem pela atenção que recebemos dos outros, mas sim pelo sangue de Jesus que foi derramado por nós na cruz, provando de uma vez por todas o nosso valor infinito para o céu. Nós somos teus. Nós somos amados. Nós somos guardados pela tua mão poderosa. E nós nunca, jamais, estaremos sozinhos. Pai amado, estende a tua mão de cura sobre cada coração quebrantado que acompanha esta oração. Que o teu Santo Espírito sopre agora um vento de refrigério, levando embora toda a tristeza acumulada, todo o sentimento de inutilidade, todo o medo do futuro e da solidão na velhice. Preenche, Senhor, cada vida aqui representada com a tua paz que excede todo o entendimento. Aquela paz que o mundo não pode dar e que também não pode tirar. Nós te agradecemos pela tua presença constante. Nós te louvamos pelo teu amor eterno e incondicional. E nós descansamos na certeza de que o Senhor está conosco hoje, amanhã e até a consumação dos séculos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, nós continuamos nesta atmosfera de profunda busca, nesta sala espiritual onde o teu Espírito Santo caminha entre nós, tocando as feridas que ninguém mais consegue ver. Há uma dor silenciosa, Pai amado, que acontece dentro das paredes da nossa própria casa. Uma solidão que parece ainda mais cruel, porque ela se veste de convivência, mas se alimenta de distância. Quantas vezes, Senhor, nós entramos pela porta da nossa casa e, em vez de encontrarmos um refúgio de paz e de acolhimento, nós nos deparamos com um deserto de palavras não ditas, de olhares evasivos, de portas que se fecham e de silêncios que pesam toneladas. É o marido que se deita ao lado da esposa, mas cuja mente e coração estão a quilômetros de distância, separados por uma barreira invisível de mágoas acumuladas e de rotinas cansativas. São os filhos que se trancam em seus quartos, imersos em mundos virtuais, enquanto os pais se sentem incapazes de alcançar suas almas, incapazes de estabelecer uma ponte de diálogo sincero. É a mãe, Pai amado, que limpa a casa, prepara o alimento, cuida de todos os detalhes, mas se sente como uma presença invisível, um móvel da casa que todos usam, mas que ninguém de fato enxerga ou valoriza. Neste momento, Senhor, nós clamamos para que essa muralha de isolamento que se ergueu entre os membros da família comece a ruir pelo poder do teu nome. Nós não aceitamos que o lar, que foi projetado por ti para ser um altar de comunhão e de amor, continue sendo o lugar mais solitário do mundo para quem está ouvindo esta oração. Pai amado, traz à nossa memória o que nos ensina a tua palavra no Salmo 23. No versículo 1, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E também no Salmo 139, no versículo 4, ainda a palavra não me chegou à língua. E tu, Senhor, já a conheces toda.
como é maravilhoso pensar no significado profundo de que nada nos faltará, especialmente quando nos sentimos carentes de amor humano, carentes de um abraço sincero, de uma conversa longa e de um olhar de compreensão. Quando o salmista declara que nada lhe faltará porque o Senhor é o seu pastor, ele não está falando apenas de alimento físico ou de provisão material. Ele está falando sobre a suficiência da tua presença no meio da nossa maior escassez emocional. Significa que, mesmo quando nos falta o carinho do cônjuge, mesmo quando nos falta a atenção dos filhos, mesmo quando nos falta o reconhecimento dos nossos pais, a tua presença pastoral preenche essa lacuna de tal forma que a nossa alma não fica desamparada. Tu és o pastor que vai atrás da ovelha ferida que se isolou no canto do redil. Tu és aquele que compreende o sussurro do nosso coração quando as palavras morrem na nossa garganta. O Salmo 139 nos garante que, antes mesmo que a nossa dor seja traduzida em palavras, antes que a queixa saia da nossa boca, o Senhor já a conhece inteiramente. Tu tausut, Senhor, cada suspiro que damos na cozinha, cada lágrima silenciosa que deixamos cair enquanto lavamos a louça ou arrumamos o quarto. Tu conheces a dor de falar e não ser ouvido, de tentar se aproximar e encontrar uma porta fechada. Por isso, Pai amado, nós te pedimos que o Senhor seja o elo de ligação entre os corações endurecidos sob o mesmo teto. Transforma a atmosfera da nossa casa. Onde há frieza, derrama o calor do teu espírito. Onde há indiferença, desperta o desejo sincero de comunhão e de partilha. Se você deseja que o Senhor visite a sua família e quebre esse gelo que se instalou na sua casa, convido você a escrever nos comentários o nome das pessoas que você ama e que deseja ver unidas novamente pelo poder de Deus. Como um ato de fé para que o Senhor cure os relacionamentos que parecem perdidos. Neste momento, Senhor, nós nos levantamos em oração contra a opressão espiritual que se alimenta da nossa solidão. Nós sabemos que a solidão profunda, quando não é tratada e entregue a Ti, pode se transformar em um terreno fértil para que o inimigo semeie sementes de depressão, de angústia crônica, de desespero e de pensamentos de morte. Há um espírito de isolamento que tenta convencer o teu filho, a tua filha, de que eles são um fardo para o mundo, de que seria melhor se eles não estivessem mais aqui, de que ninguém sentiria a sua falta. Em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos toda essa mentira das trevas. Nós quebramos o poder dessas vozes sussurrantes que tentam aprisionar a mente do teu povo na escuridão de um quarto trancado, no silêncio de uma mente atormentada pelo medo de ser rejeitada. Pai amado, nós te pedimos por livramentos invisíveis, por aqueles livramentos que nós nem sequer temos consciência de que precisamos. Livra-nos, Senhor, das armadilhas da desesperança que nos fazem querer desistir de tudo. Guarda os nossos passos durante a noite, quando os pensamentos se tornam mais pesados e a tentação de nos isolarmos completamente do mundo se torna quase insuportável. Nós te pedimos também que nos protejas das pessoas de má fé, daqueles que se aproximam da nossa fraqueza e da nossa carência afetiva para nos usar, para nos manipular ou para tirar proveito da nossa necessidade de atenção. Quantas vezes, Senhor,
na pressa de preencher o vazio da alma. Nós abrimos as portas para relacionamentos tóxicos, para amizades falsas que só aumentam a nossa dor e nos deixam ainda mais vazios e machucados. Livra-nos, Pai amado, desses laços invisíveis. Dá-nos discernimento espiritual para perceber quem é canal de bênção na nossa vida e quem é instrumento de desgaste e de destruição. Pai amado, nós nos apegamos à Tua palavra no livro do profeta Isaías. No capítulo 54, versículo 17. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. E também no Salmo 91, versículo 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Senhor, nós tomamos posse dessa promessa agora. Nenhuma arma forjada de solidão, nenhuma ferramenta de depressão ou de automutilação mental que tenha sido preparada contra a mente e as emoções do teu povo terá poder para prosperar. Nós declaramos que a mente do teu filho, a mente da tua filha, pertence a Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Toda voz que se levanta para condená-los, para dizer que eles são inúteis, que são feios, que não têm valor, que foram descartados pela sociedade, nós condenamos essa voz agora pelo poder da verdade bíblica. Nós somos a herança do Senhor. A nossa justiça e o nosso valor vêm dele, e não da opinião dos homens. Pai amado, envia os teus anjos ministradores agora para acampar ao redor de cada pessoa que se sente desamparada neste momento. Que haja uma guarda angelical ao redor de suas camas, de suas casas, de seus caminhos. Que os teus anjos guardem as suas mentes contra os dardos inflamados do maligno que vem na calada da noite tentar roubar a paz e a esperança. Nós declaramos que o teu filho, que a tua filha, não estão desprotegidos. Eles têm um exército celestial lutando por eles, guardando as suas vidas. E eles caminharão em vitória, de cabeça erguida, porque o Senhor dos Exércitos é a sua retaguarda. Neste momento, Senhor, nós entramos no Santo dos Santos para pedir a cura daquelas feridas antigas, daquelas cicatrizes que a rejeição e o abandono deixaram no fundo do coração de quem nos ouve. Há pessoas aqui, Pai amado, que carregam marcas profundas desde a infância, marcas de pais que as abandonaram, de mães que foram frias e distantes, de um lar que foi desfeito pelo divórcio e que as fez crescer com a sensação constante de que elas eram culpadas pela infelicidade da família. Outros carregam a dor de casamentos que terminaram de forma traumática, onde foram traídos, trocados, descartados como se fossem objetos sem valor, restando apenas um rastro de humilhação e uma insegurança paralisante que os impede de confiar em qualquer outra pessoa. Essa dor da traição e do abandono gerou uma casca, uma armadura pesada que os faz viver na defensiva, sempre esperando o momento em que serão machucados novamente, sempre antecipando a próxima decepção. Mas hoje, Senhor, nós te pedimos que o Senhor toque com a tua mão, cheia de amor nessas feridas inflamadas.
Cura a dor da rejeição. Cura a dor do abandono, que faz a alma sangrar em silêncio. Pai amado, traz o consolo que está escrito no Salmo 147, versículo 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. E também no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Como é profundo saber que o Senhor é aquele que sara os quebrantados de coração e que liga, que amarra, que cuida pessoalmente de cada uma das nossas feridas mais íntimas. O Senhor não olha para a nossa dor com indiferença ou com pressa. Ele é o médico dos médicos que se inclina sobre o nosso leito de dor espiritual, que limpa a ferida com o azeite do Espírito Santo e a protege com o bálsamo da sua consolação. Tu não precisas ter medo, querida irmã, querido irmão, porque o Senhor é contigo. Ele não te diz para não ter medo, porque a caminhada é fácil, mas sim porque a sua presença é garantida. Não te assombres com a frieza do mundo. Não te assombres com o vazio que às vezes tenta te engolir, porque o Criador do universo é o teu Deus, aquele que te esforça, que te dá uma força sobrenatural quando as suas pernas parecem não aguentar mais o peso da jornada. Ele promete te ajudar nos momentos de maior fraqueza e te sustentar com a sua mão direita vitoriosa. Neste momento, Senhor, nós queremos mudar a nossa posição diante do espelho da nossa alma. Nós não nos veremos mais como rejeitados, como abandonados, como pessoas sem valor que estão apenas de passagem por esta terra sem deixar rastro. Nós nos posicionamos hoje como filhos do Rei, como herdeiros de uma promessa eterna, como homens e mulheres que foram escolhidos antes da fundação do mundo para viverem para o louvor da tua glória. Pai amado, grava essa verdade no coração do teu povo de forma tão profunda que nenhuma mentira exterior possa abalar essa certeza. Que eles se lembrem de que o Senhor os escolheu, de que o Senhor gravou os seus nomes na palma das tuas mãos e de que não há nada, absolutamente nada, que possa nos separar do teu grande amor. Nem a morte, nem a vida, nem os anos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós recebemos esse amor que preenche o vazio. Nós recebemos essa cura que liberta das memórias dolorosas do passado. Nós recebemos a restauração da nossa identidade espiritual. Pai amado, que neste exato momento, a pessoa que está ouvindo esta oração sinta um calor suave invadir o seu peito. Um sentimento de paz indescritível que começa a dissolver o nó que estava na sua garganta. Que ela sinta que o quarto onde ela está não está mais vazio, mas sim repleto da tua glória. Repleto da tua presença reconfortante que traz descanso e segurança. Que ela possa deitar a sua cabeça no travesseiro hoje, sabendo que o seu pastor está acordado, cuidando de tudo. Que os seus anjos estão de guarda na sua porta e que o amanhã não é um motivo de ansiedade, mas sim uma página em branco,
onde o Senhor já escreveu uma história de vitória, de comunhão e de alegria. Nós te entregamos todas as nossas fraquezas, todas as nossas dores e todas as nossas expectativas, confiando plenamente que o Senhor é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Pai amado, nós caminhamos nesta oração sabendo que a cura da alma é um processo contínuo, uma caminhada que fazemos de mãos dadas contigo todos os dias. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti e não nas circunstâncias ao nosso redor. Quando as pessoas falharem conosco, quando a solidão tentar bater a nossa porta novamente, que nós possamos recorrer imediatamente a este altar de oração. Que possamos nos lembrar de que somos amados com um amor eterno e que a Tua graça nos basta. Nós te bendizemos por este momento de restauração. Nós te louvamos pela Tua fidelidade que dura para sempre e nós descansamos na Tua maravilhosa paz. Em nome de Jesus. Amém. Pai amado, Senhor, neste momento, nós alargamos as fronteiras da nossa oração e permitimos que o nosso coração se conecte com uma tecter muito maior do que a nossa própria dor individual. É tão fácil, meu Deus, nos fecharmos no nosso próprio casulo de sofrimento, acrando que somos as únicas pessoas na face da terra que experimentam essa solidão paralisante, mas o Teu Espírito Santo nos lembra, nesta hora, de que nós não estamos sozinhos neste deserto espiritual. Olhe ao seu redor. Querida irmã, querido irmão, sinta através da fé a presença de milhares de outras almas que, exatamente neste segundo, estão unidas a nós por meio deste altar de oração. Ao redor de todo o mundo, existem pessoas que estão agora sentadas no canto de uma cama fria, olhando para o vazio da parede, com o peito apertado pela mesma angústia que você sente. Existem homens e mulheres que, durante todo o dia, usaram uma armadura de força e alegria fictícia diante dos colegas de trabalho, mas que agora estão trancados no banheiro de suas casas, com as mãos no rosto, deixando que as lágrimas rolem livremente porque não aguentam mais o peso de parecerem fortes. Há jovens que se sentem completamente incompreendidos por seus pais, idosos que passam dias inteiros sem ouvir o som de uma voz humana, e cônjuges que dormem na mesma cama que seus parceiros, mas que experimentam uma solidão tão profunda que parece que estão cercados por um abismo intransponível. Pai amado, neste momento, Senhor, nós levantamos um clamor de intercessão por essa imensa comunidade de corações partidos, por essa igreja invisível de almas que sofrem em silêncio. Nós te pedimos que o Teu Espírito Santo abrace cada uma dessas vidas agora, trazendo um senso de pertencimento e de calor divino que desfaça a mentira de que eles foram esquecidos por Ti ou pelo resto do mundo. Nós clamamos, Senhor, por aqueles que estão mancebos na borda do precipício da depressão, aqueles cujas forças se esgotaram completamente e que não conseguem sequer formular uma frase de oração, porque a dor bloqueou a sua voz e a sua mente está imersa em um nevoeiro de desesperança. Pai amado, nós nos agarramos com todas as nossas forças à verdade consoladora que o Teu servo Paulo escreveu na carta aos Romanos, no capítulo 8,
Versículo 26. Onde lemos que, da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como é reconfortante, Pai amado, saber que, quando a nossa boca se cala e o nosso peito apenas soluça, a oração não é interrompida. Quando você se deitar hoje e não tiver forças para falar, quando a única coisa que conseguir fazer for respirar fundo e deixar a lágrima escorrer pelo canto do seu olho, saiba que esse suspiro é captado pelo Espírito Santo e transformado em um clamor poderoso diante do trono do Pai. O Espírito Santo, o nosso Consolador Supremo, conhece a anatomia da nossa dor. Ele entende a linguagem do silêncio e decodifica cada um desses gemidos inexprimíveis que nós não conseguimos traduzir em palavras humanas. Ele pega aquela sensação de vazio que aperta o seu peito no meio da noite. Aquele sentimento de abandono que surge quando você vê as fotos de amigos reunidos e percebe que foi deixado de fora. E transforma tudo isso em uma súplica de alta importância espiritual que move o coração de Deus a seu favor. Neste momento, Senhor, nós permitimos que o Teu Espírito interceda por nós. Que Ele leve diante de Ti as nossas fraquezas e as nossas limitações. Sabendo que a nossa incapacidade de orar com eloquência não impede que o Teu poder se manifeste na nossa vida, nós descansamos nessa maravilhosa verdade. Sabendo que as nossas dores mais profundas estão sendo tratadas e apresentadas ao Pai por um intercessor perfeito, que nos ama e que nos conhece melhor do que nós mesmos. Pai amado, Senhor, neste momento de profunda comunhão e de intercessão mútua, nós sentimos a necessidade de dar um passo ainda mais profundo em direção à nossa cura interior. Um passo que exige de nós uma fé ativa. Uma fé que não depende das aparências deste mundo físico e visível. Nós queremos subir ao patamar da gratidão antecipada. Aquela gratidão que não espera as circunstâncias mudarem para começar a louvar, mas que decide bendizer o Teu nome mesmo no meio do silêncio e da solitude. É muito fácil, meu Deus, sermos gratos quando a nossa casa está cheia de amigos, quando o nosso cônjuge nos cobre de carinho, quando os nossos filhos são presentes e carinhosos, e quando todas as nossas relações sociais estão em perfeita harmonia. Mas a verdadeira fé, aquela fé que move as estruturas do céu e abre as comportas das bênçãos espirituais, é a fé que dá graças enquanto a sala ainda está vazia. É a fé que adora quando o telefone continua sem tocar. É a fé que louva enquanto a ferida do abandono ainda está cicatrizando. Quando nós agradecemos a Ti, antes de vermos o resultado físico da nossa oração, nós estamos declarando ao universo que nós confiamos no Teu caráter, na Tua promessa e na Tua soberania, acima de qualquer circunstância passageira. Nós estamos dizendo que a Tua presença é o nosso maior bem e que nós não precisamos de palcos ou de aplausos humanos para nos sentirmos seguros e amados. Pai amado, o Senhor nos ensina na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 18, que em tudo devemos dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E essa confiança firme nos assemelha ao que está escrito no Salmo 126. Ou melhor,
No Salmo 125, no versículo 1, onde o salmista nos garante que os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Dar graças em tudo não significa que nós devemos nos alegrar com o sofrimento ou com a solidão em si, mas sim que nós devemos agradecer porque, mesmo no meio da solidão, o Senhor está trabalhando no nosso caráter, nos moldando e nos preparando para algo muito maior. Significa agradecer porque, mesmo quando os homens nos abandonam, o Criador do universo permanece fiel ao nosso lado, nos sustentando com a sua destra justa. Quando nós confiamos no Senhor e praticamos essa gratidão antecipada, nós nos tornamos como o monte de Sião. Pense na imagem desse monte, firme, robusto, inabalável pelas tempestades mais violentas, intocado pelas ventanias que arrancam as árvores mais fracas pela raiz. A solidão pode soprar contra a sua vida com toda a sua força. O vento da rejeição pode tentar desestabilizar as suas emoções. As tempestades do abandono familiar podem tentar arrancar você do seu lugar de paz. Mas, se a sua confiança estiver firmada no Senhor, você não será abalado. Você permanecerá para sempre, porque a sua base não está construída sobre a areia movediça dos sentimentos humanos ou da atenção das pessoas, mas sim sobre a rocha eterna que é Jesus Cristo. Neste momento, Senhor, nós te damos graças. Nós te damos graças pelo silêncio deste quarto, porque sabemos que é no silêncio que a tua voz fala mais alto. Nós te damos graças pelos momentos em que nos sentimos sós, porque foi nesses momentos que nós aprendemos a buscar a tua presença com mais intensidade. Nós te damos graças pela cura que já está acontecendo no nosso coração, pelas portas de relacionamento que o Senhor vai abrir, pela restauração familiar que já está a caminho, e por cada pessoa que entrará na nossa vida para somar e nos abençoar, segundo a tua vontade. Pai amado, Senhor, neste momento em que nos preparamos para encerrar este tempo de oração e nos despedirmos, nós sentimos a tua paz sobrenatural inundar o nosso ser de forma completa e definitiva. Aquela sensação de vazio que nos acompanhava no início desta caminhada espiritual agora dá lugar a uma plenitude doce, a um sentimento de segurança e de calor que só a tua presença pode proporcionar. Nós sentimos que o peso invisível que estava sobre os nossos ombros foi retirado, que a escuridão que parecia nos cercar foi dissipada pela luz da tua palavra, e que nós não somos mais órfãos espirituais, mas sim filhos amados que andam de mãos dadas com o Pai Celestial. Nós te pedimos que essa sensação de leveza e de serenidade permaneça conosco ao longo de todo o dia de hoje, guardando os nossos pensamentos, protegendo as nossas emoções e guiando os nossos passos em direção a uma vida de vitória e de comunhão. They say love is worth holding on to, but no one tells you how to let go. When the one you love the most is the one you have to lose. I tried to hold you closer while you were slipping away. Every word between us started breaking into ways. You stayed quiet, I kept hoping
we could still somehow survive. But the tighter I was holding, the more we... Pai amado, nós abençoamos o dia de cada pessoa que esteve conosco nesta oração. Nós oramos para que hoje o Senhor abra portas de conexões divinas na vida delas, para que o Senhor coloque em seus caminhos pessoas de coração sincero, amigos leais que saibam ouvir, compreender e apoiar nos momentos difíceis. Nós abençoamos as suas casas, os seus casamentos, as suas relações familiares, declarando que o espírito de frieza e de indiferença é banido agora debaixo de seus tetos, sendo substituído por um espírito de amor, de compreensão, de perdão mútuo e de alegria partilhada. Que as mesas de jantar voltem a ser lugares de conversa alegre, que os abraços familiares voltem a ser quentes e sinceros, e que a paz do Senhor governe cada um desses lares de forma contínua. Vá em frente com coragem. Querida irmã, querido irmão, não tema a caminhada, não se assuste com os momentos de quietude, porque o Senhor teu Deus está contigo por onde quer que você ande. Ele é o teu pastor, Ele é o teu escudo, Ele é o teu amigo mais fiel, aquele que nunca te deixará e nunca te abandonará. Guarde essa paz no fundo do seu coração. Caminhe de cabeça erguida com a dignidade de quem é amado pelo Criador. E saiba que nós estaremos aqui novamente amanhã de manhã, esperando por você para continuarmos juntos esta jornada de fé, de cura e de intimidade com Deus. Receba a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que ela guarde a sua vida hoje e para todo o sempre. Amém. Bom dia. Bom dia, querida irmã. Bom dia, querido irmão. Eu sei que hoje você acordou com um peso invisível no peito. Uma sensação de vazio tão profunda que parece que o próprio ar do quarto está gelado. Você abriu os olhos e, antes mesmo de pensar nas tarefas do dia, aquela velha conhecida, a solidão, veio abraçar a sua alma. É aquela sensação dolorosa de estar completamente só, mesmo cercado por pessoas, mesmo dentro da sua própria casa, onde os passos dos outros ecoam pelo corredor. Mas ninguém parece notar a sua dor. Ninguém parece perceber que, por trás do seu silêncio, existe um grito silencioso por socorro. Eu sei como é olhar para o lado na cama, ou caminhar pelos cômodos da casa onde você deveria se sentir seguro, e experimentar um isolamento que sufoca, um sentimento de que, se você desaparecesse hoje, o mundo continuaria girando da mesma forma, sem que ninguém notasse a sua ausência. É sobre essa dor, que reside no mais íntimo do seu ser, que nós vamos conversar hoje, porque você não precisa mais carregar esse fardo em silêncio. Permita-se respirar fundo agora. Feche os olhos por um instante e escute o som do meu sussurro, pois este momento foi preparado especificamente para você, que se sente um estrangeiro dentro do seu próprio lar. Quantas vezes você se pegou olhando para o teto, no meio da noite, enquanto o silêncio do quarto parecia gritar nos seus ouvidos? As paredes parecem se estreitar, a escuridão parece se tornar mais densa, e você se pergunta, por que a sua alma se sente tão desamparada, tão desprovida de calor humano? Durante o dia, você se esforça,
coloca um sorriso no rosto. Responde que está tudo bem. Quando alguém pergunta, veste a armadura da força e da independência. Mas, quando o sol se põe e as luzes se apagam, a máscara cai e você se depara novamente com aquela imensa sala vazia que se tornou o seu coração. É um cansaço que não passa com uma noite de sono. É uma fadiga da alma que parece ter se esquecido de como é ser verdadeiramente compreendida, acolhida e amada por quem você realmente é, sem precisar provar nada, sem precisar carregar o mundo nas costas. Deus tem observado cada uma dessas noites em claro. Ele tem contado cada lágrima que escorreu pelo seu rosto e que você limpou rapidamente para que ninguém visse. Ele conhece a dor de se sentir invisível para aqueles que deveriam te enxergar, de se sentir ignorado por aqueles que deveriam te abraçar. Na pressa do dia a dia, as pessoas que compartilham o mesmo teto com você parecem distantes, imersas em suas próprias telas, em seus próprios problemas, e você vai se encolhendo, se tornando cada vez menor, até sentir que a sua existência se resume a um sussurro que ninguém ouve. Mas eu quero que você saiba, com toda a certeza da sua alma, que existe alguém que não apenas vê você, mas que deseja habitar exatamente nesse espaço vazio que a solidão cavou no seu peito. Ele não te ignora. Ele não passa por você sem te olhar. Ele não exige que você use máscaras de perfeição. Abra o seu coração para receber o que está escrito na primeira carta de Pedro. No capítulo 5, versículo 7. Que nos diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pense profundamente sobre o impacto dessa palavra. Lançar. O apóstolo não diz para nós entregarmos de forma tímida ou para guardarmos um pedaço da dor conosco. Ele usa a palavra lançar, que significa um ato de força, um gesto de desprendimento total, um arremesso daquilo que está nos esmagando para longe de nós e diretamente nos braços de Deus. Lançar a ansiedade. Lançar essa solidão que te consome. Significa reconhecer que você não foi feito para carregar esse peso sozinho. Significa pegar toda essa rejeição acumulada, todos os momentos em que você se sentiu abandonado por amigos, por familiares, ou por aqueles que você mais amou, e jogar tudo isso aos pés daquele que tem um cuidado ativo, constante e amoroso por você. O cuidado de Deus não é uma teoria distante. Não é um conceito teológico frio. É um abraço quente que envolve a sua alma quando o frio da solitude tenta te paralisar. Ele cuida de você nos mínimos detalhes. Ele sabe o momento exato em que a dor aperta e o peito dói de tanta saudade de uma presença real. Se você deseja que o Senhor entre hoje no seu coração e aqueça essa alma que se sente tão só, escreva agora mesmo nos comentários: o Senhor está comigo. E deixe o seu gostei neste vídeo, como um gesto simples de abrir as portas do seu coração para a presença dele. Ao escrever essas palavras, você está fazendo mais do que um comentário. Você está declarando para o mundo espiritual que você se recusa a aceitar a mentira de que está abandonado. Você está reivindicando a presença do Criador no meio do seu deserto pessoal. Pai amado, neste momento de quietude,
nós nos aproximamos de Ti com o coração desarmado. Senhor, eu cansei de me sentir sozinho. Eu cansei de fingir que sou forte o tempo todo. Eu cansei de carregar esse peso nos meus ombros como se eu não tivesse para onde ir ou a quem recorrer. Olha para o meu coração agora. Pai, olha para as marcas profundas que a rejeição e o abandono deixaram em mim. Muitas vezes, eu me sinto como uma folha seca que o vento carrega, sem rumo, sem direção, flutuando em um oceano de indiferença. Mas hoje, diante da Tua palavra, eu decido lançar. Sim, eu arremesso para longe de mim toda essa dor, toda essa angústia de me sentir invisível. Eu coloco nas Tuas mãos de amor a minha história, as minhas feridas,